Boa noite, ouvintes da CNT, boa noite, Trevisan, boa noite, Alon. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa Jogo do Poder, que é um dos raros momentos democráticos pelos quais tenho passado nessa eleição. E você começa com uma pergunta da maior importância. Por que que os partidos de esquerda, que se consideram em oposição ao governo Lula, porque o Lula tem duas oposições, uma que chamamos de direita e a que chamamos de esquerda, não estão juntos nessa eleição? Eu queria dizer com toda a franqueza que a chapa própria do PCB, que acabou recaindo no meu nome, essa tarefa que eu estou cumprindo, que eu não sou candidato de mim mesmo, sou candidato de um projeto político, um partido com 88 anos de história, que pela terceira vez apenas apresenta chapa própria em âmbito nacional, é uma espécie de um plano B. Nós lutamos para que não acontecesse isso. Nós lutamos muito para evitar essa fragmentação da esquerda. Desde 2006, fizemos a crítica daquela frente de esquerda, que era em torno do PCB, PSOL e PSTU, e lá já dizíamos o seguinte, que estava tudo errado, que aquilo não era uma frente de esquerda, aquilo não passou de uma coligação eleitoral. Para você ter ideia, não tinha programa, como não tem até hoje, e se dissolveu. Depois de 2006, nunca houve uma reunião trilateral entre esses partidos. Nós dizemos, inclusive, na época, o seguinte, que essa soma já é pequena. A soma do PCB, do PSOL, do PSTU e do PCO é pequena para tentar uma alternativa a essa bipolarização nesse processo de americanização das eleições brasileiras entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, que é a diferença que estamos assistindo hoje no Brasil. Mas, infelizmente, houve dificuldades, né? Algumas vicissitudes, mas nós estamos tentando fazer dessa fragmentação, tirar disso um exemplo, uma lição, né? Ela tem uma desvantagem, como você diz, que nós não aparecemos unidos politicamente perante o povo, já é um aspecto ruim. Tem também um aspecto ruim de inviabilizar a eleição de mais parlamentares, porque a gente sabe que nessa matemática eleitoral das coligações, quanto mais você soma voto, mais possibilidade você tem de eleger deputados federais, deputados estaduais. Mas tem a vantagem, né, de dar uma certa capilaridade a essa campanha que a esquerda faz, de fazer um contraponto, e a própria campanha já está nos dando uma lição. Não sei se o Zé Maria anunciou aqui ontem, hoje, mas eu posso já anunciar, porque ele também, a essa altura, já está informado. Amanhã teremos uma importante reunião entre esses partidos. Já estão confirmadas a presença do PCB, eu estarei pessoalmente na reunião, do PCO, do Rui Pimenta, do Zé Maria, do PSTU. Estamos aguardando a confirmação do PSOL, uma reunião para que nós possamos tentar ações comuns, quem sabe um programa comum, uma campanha comum, né? E, eventualmente, estamos pensando na possibilidade de fazermos um grande debate nacional pela internet, né? Tentar, aí, através da rede, desses candidatos, para que nós possamos falar à população, porque apenas na CNT e em poucos meios prevalece a democracia. Agora, candidato, o senhor falou em fragmentação de candidaturas, mas foi só isso, porque as propostas desses partidos são praticamente as mesmas. Ou, pelo menos, o eleitor vê com o mesmo conteúdo. É verdade. A fragmentação, na realidade, ela tem a ver com uma série de problemas, inclusive da própria crise do socialismo, a leitura da crise do socialismo, né? O enfrentamento também da questão do governo. Nós temos nuances de oposição ao governo Lula, por exemplo, né? Nós somos contrários ao governo Lula, nos colocamos no campo da oposição, mas não fazemos isso sistematicamente, nem de uma maneira sectária. Para você ter uma ideia desses partidos de que estamos falando aqui, em 2006, nós fomos o único desses partidos que no segundo turno achou que havia uma diferença para nós entre o Lula e o Alckmin, e recomendamos voto no Lula no segundo turno, mas já indicando que íamos fazer oposição. O documento diz o seguinte: derrotar Alckmin e continuar em oposição ao governo Lula. Então agora você tem razão, se nós pegamos aí um programa de 20, 30 reivindicações,
nós vamos encontrar um consenso muito grande, né? A divergência pode estar na maneira de transitar para o socialismo, aí começam algumas divergências, né? Mas também há um problema na questão sindical, que ainda não está sendo resolvido. Mas eu tenho a impressão que esse processo eleitoral está trazendo uma maturidade muito grande para nós da esquerda, e nós vamos levar para essa reunião de amanhã a ideia de constituirmos, a partir de 4 de outubro, uma frente, né? Uma frente permanente, que não seja sazonal, que não seja apenas eleitoral, que não seja apenas para os anos pares, mas que seja para os anos ímpares também. O senhor, na televisão, enfatiza muito a necessidade da estatização aí dos diversos meios de produção, das grandes empresas, dos grandes empreendimentos rurais. E o que nós temos visto, o senhor falou da crise do socialismo, o que nós temos visto nos países em que os partidos socialistas, mais à esquerda, ou mesmo partidos comunistas estão no governo, estão no poder, são iniciativas exatamente, muitas vezes, no sentido contrário, no sentido de se abrir para o investimento estrangeiro e se abrir para o investimento privado. Essa bandeira da estatização, como que o senhor reafirma na televisão muito permanentemente ao longo de todo esse horário eleitoral, ela não está um pouco na contramão da história nesse sentido? Tá não, Alon, é o seguinte, é que depende de como você vê cada partido. Porque hoje tem palavras absolutamente banalizadas. Uma delas é a palavra socialismo, né? Quem está implantando o neoliberalismo, quem implantou o neoliberalismo na Europa Ocidental foram os partidos com o nome de socialista. Na Espanha, o partido chamava-se, inclusive, Partido Socialista Operário Espanhol. Mas não é socialista, são partidos social-democratas. Aqui em São Paulo tem um candidato a governador que se diz socialista, né? E ele é o presidente da Fiesp. Então, não é isso que está acontecendo. Isso está acontecendo em alguns países em que partidos com o nome de socialismo, que é uma propaganda enganosa, como é o caso da Grécia, de Portugal, né? Que estão implementando medidas no sentido de privatização, né? E de favorecimento dos grandes grupos econômicos. Mas na América Latina, se você olhar para a América Latina, há um processo de estatização. O que nós estamos defendendo é o seguinte, nós dizemos o seguinte, que nenhuma questão social grave brasileira será resolvida por soluções mágicas, técnicas, ideias geniais de candidatos, né? E também elas não vão ser resolvidas isoladamente. Às vezes, como candidato a presidente, eu sou perguntado, por exemplo, qual é a sua proposta para a educação? Aí eu falo sobre aquilo, me perguntam sobre a saúde, sobre o transporte, como se essas coisas não tivessem uma articulação entre elas. E há num pressuposto de que o sistema está bom, nós só precisamos dar um retoque nesses problemas. Nós dizemos que não. Nós dizemos que nenhuma dessas questões serão resolvidas se não houver uma mudança profunda no Brasil, e nós dizemos que é uma mudança na política econômica e, sobretudo, na natureza do Estado brasileiro. Que o Estado brasileiro é privado. As empresas estatais, em vez de estarem a serviço dos interesses populares, elas estão a serviço da minoria, estão em serviço dos empresários. Haja visto o que acontece, por exemplo, com o BNDES, que é o banco... Aliás, esse S que eu colocaram depois foi apenas para decorar, porque de social não tem nada. É meramente para alavancar e destravar o capitalismo, fazer de empresas brasileiras grandes multinacionais e não ter nenhuma preocupação com o desenvolvimento social. O senhor estava falando aí da questão da estatização, desestatização, e estava fazendo aí a crítica dos partidos social-democratas da Europa, que se chamam de socialistas. Mas mesmo em Cuba, nós temos visto aí o esforço do presidente Raul Castro, que sucedeu aí o seu irmão, Fidel Castro, no sentido de tentar aí abrir algum espaço para o capital privado. Isso já existe bastante. Por exemplo, na esfera do turismo, ainda há um sofrimento grande da economia cubana por conta do embargo econômico americano, mas vamos combinar entre nós. No dia que esse embargo for levantado, como defende, aliás, o Brasil, como defende todos os países da América do Sul, praticamente. O que vai acontecer lá vai ser provavelmente uma privatização em massa, porque os capitais externos vão aportar,
vão se apropriar daqueles ativos e, aparentemente, também é o que o governo cubano deseja, porque isso vai abrir um processo de desenvolvimento. Só não sabe como fazer ainda, e de crescimento econômico. Não é bem isso. O senhor acha que eu estou errado nessa avaliação? Acho sim, Alon, deixa eu te dizer. Eu também tinha essa mesma preocupação tua, né? Eu não ia a Cuba há muito tempo, desde os anos 90, né? E recentemente, fazem 2 meses atrás, a convite dos cubanos, eu tive lá com uma delegação do Comitê Central do PCB. Eu confesso que eu fui muito preocupado, né? Eu achando que podia acontecer um processo de restauração capitalista na ilha, preocupado como comunista que sou, não é? Quer dizer, nós temos poucas informações, nós do PCB, sobre a China, nunca tivemos uma relação muito grande com o Partido Comunista Chinês, mas temos uma avaliação de que, apesar de ter alguns elementos ainda de socialismo, né, a China caminha para a restauração capitalista. Essa é a opinião majoritária entre nós. No caso de Cuba, né, Cuba é um exemplo da capacidade de resistência de um povo. Aquele bloqueio já dura 50 anos. Cuba está a 150 quilômetros dos Estados Unidos, de Miami, talvez uma distância menor do que daqui até Campinas. Se o povo já quisesse se revoltar, já não tinha ninguém que segurasse. Você vê que acabaram de ser soltos, não é? Uns 20 e poucos delinquentes que a mídia ocidental... Você não acha injusto chamar esses opositores aí de delinquentes? Não é uma, não, não é uma violência contra eles? Não é. É que eles querem ser dissidentes políticos, mas na realidade eles são delinquentes. Os processos deles foram processos com base no Código Penal cubano e ninguém recebeu um tapa, que não existe tortura em Cuba. Aliás, desculpe, existe. Existe num pedacinho de Cuba, chamado Guantánamo, que é uma base militar americana, onde os Estados Unidos tortura e violenta os presos como nenhum país faz no mundo. O que está acontecendo em Cuba são mudanças que estão vindo, inclusive, de baixo para cima. Não tem ninguém satisfeito em Cuba, né, com os problemas, querem resolver os problemas, mas não tem nenhuma base social para ser derrubado o governo. Mas você não acha que essa solução dos problemas viria mais rapidamente se houvesse mais democracia? Eu vou lhe dar um exemplo. O que você chama de democracia? Vou lhe dar um exemplo. Porque eu acho que em Cuba tem mais democracia do que no Brasil. Eu vou lhe dar um exemplo. Ontem, exatamente ontem ou anteontem, o Fidel Castro foi publicada uma entrevista dele, onde ele fez uma autocrítica sobre a discriminação e a perseguição dos homossexuais em Cuba. Ah, isso teve muito atraso. Então, mas por que tiveram que esperar o Fidel fazer autocrítica? A esquerda brasileira não poderia ter criticado isso antes? Não existe uma atitude existe uma atitude um pouco reverente demais em relação a Cuba? A esquerda latino-americana também era homofóbica e machista. Isso é cultural, isso é da América Latina. O Fidel não descobriu a pólvora. Nós todos, o PCB teve momentos de homofobia, né, e toda a esquerda, o movimento sindical. Isso não atribua a Cuba, né, porque isso é da cultura latino-americana. Mas ele fez autocrítica, ele pediu Inclusive, depois de tantos anos lá, eu vou dizer uma coisa para você. Cuba é o único país que não tem preconceito racial. Tinha um preconceito homofóbico que está sendo superado. Aliás, a primeira iniciativa importante na área do cinema, né, foi produzida pelos cubanos há quase 15 anos, que foi o filme Morangos e Chocolates, que era um libelo contra a homofobia. Aquilo foi pago pelo governo cubano. Então não é por aí. O problema é que eu digo é o seguinte: o que você chama de democracia? É eu poder votar hoje e daqui a 4 anos votar de novo? O que você chama de democracia? A mídia ter, escolher... por exemplo, algumas escolhas diferentes, poder escolher entre o partido A e o partido B. Isso não, no máximo entre o A e o B, você tem razão. Mas não pode passar do C. Né? Aqui você pode escolher... Porque o que acontece nessa democracia brasileira? Uma manipulação. 2 anos antes das eleições, nós já sabíamos quem ia para a final desse campeonato, né? Que é uma falsa polarização. Que, infelizmente, para nós, que somos comunistas, a diferença entre o PT e o PSDB é cada vez menor. Então foram escolhidos 2 candidatos, e agora 3, que é uma terceira alternativa, no campo da ordem, que são candidatos que não ameaçam qualquer mudança do sistema capitalista. E Cuba, só eu quero discutir Cuba, se não for agora, em outra ocasião.
Mas em Cuba a democracia é muito melhor do que na do Brasil. O senhor falou de um dos temas. O senhor falou de um dos temas que são evitados na campanha eleitoral hoje. Nem a candidata Dilma Rousseff, nem o candidato José Serra, muito menos Marina Silva. Pouca gente gosta de falar de Cuba e das Farc. Claro. Sobre Cuba o senhor falou. E sobre as Farc, qual a posição? Olha que bom que você perguntou isso. Primeiro, para dizer o seguinte, não é só sobre esses assuntos que eles não falam. Eles não falam sobre assuntos que dividem, que perdem voto. Dificilmente eles falarão sobre aborto, sobre discriminação da maconha, sobre casamento. Eu lembro das Farc que você falou de Cuba. E até porque eles são... o assunto está em pauta, né? Eles são monitorados por marqueteiros e eles dizem o que dá voto. Eles não vão entrar em bola dividida. E nós não fazemos nenhuma concessão ao voto. Nós estamos fazendo uma campanha, para ser franco aqui, muito mais política do que eleitoral. Questão das Farc, por exemplo. O PCB é um dos poucos partidos, talvez o único, que é legalizado no Tribunal Eleitoral, que defende e dá solidariedade às Farc. Eu, para além de ser o candidato a presidente do Brasil, né, que sou candidato até 3 de outubro, né, o que eu sou é o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. E eu divulguei recentemente, numa entrevista coletiva à imprensa, né, a minha ida, eu passei um tempo no acampamento guerrilheiro das Farc, há uns 3, 4 anos atrás. Foi aquele que foi bombardeado, não? Não, aquele estava no Equador. Aquilo foi bombardeado, aquilo foi invadido o espaço aéreo do Equador por aviões da Colômbia, monitorados por agentes da CIA, e para matar o Raul Reis, para acabar com a negociação. Deixa eu explicar o que é isso. Quando o PCB vai às Farc... Só para dizer que nós estamos chegando aqui praticamente... Não, mas é importante, senão fica parecendo que nós estamos propondo a luta armada no Brasil. E não é isso. Não, mas o senhor vai ter tempo para explicar isso, por favor. Posso então vou lá explicar? Por favor. Deixa eu explicar o que é. Veja só, quando a gente vai e dá solidariedade às Farc, nós estamos querendo dar solidariedade a um processo de diálogo de paz na Colômbia que resulte numa solução não militar. Não existe solução militar na Colômbia. Então, o que acontece? Nós, quando damos solidariedade, nós não estamos sinalizando para o povo brasileiro que queremos transpor mecanicamente aquela forma de luta para cá. Não tem nada a ver, né? É incompatível com a realidade brasileira. Mas e o narcotráfico e os sequestros? Como é que fica? Isso aí não existe. Não existe. Você sabe quem é o grande narcotraficante, inclusive fichado pelo FBI? Álvaro Uribe. Né? Não tem tráfico de drogas nas Farc. E a outra questão é o seguinte, quero deixar claro o que está acontecendo. Os Estados Unidos e a oligarquia colombiana, para essas duas, não interessa uma paz na Colômbia, porque eles vivem desse conflito. Agora, vocês entram na internet, na nossa página do partido, e em outras páginas também do mundo, estão aí as Farc, há meses, chamando a atenção do novo governo para a necessidade de pôr fim a esse conflito militar, né? Inclusive chamando a Unasur. Aliás, o presidente colombiano novo está aqui no Brasil, talvez negocie isso. Porque não interessa porque querem transformar a Colômbia numa grande base militar americana e hoje os Estados Unidos está fazendo da Colômbia o que Israel representa para o Oriente Médio. E o pretexto são as Farc. Então as Farc não podem nem se desmobilizar. Não sei se vocês sabem, nos anos 90, houve um grupo de países, um grupo de contadora, que conseguiu que a maioria esmagadora das guerrilhas na América Central e na América do Sul se transformassem em partidos políticos. Em El Salvador é dirigido por uma antiga guerrilha, Nicarágua também. Mas as Farc, como é que foi? Você sabe como é que foi? Elas se legalizaram e tiveram muitas pessoas ali que foram mortas dentro do processo político. Praticamente milhares. Todos. A União Patriótica foi assassinado 4 mil militantes. As Farc não podem nem se desmilitarizar. Por isso é que nós defendemos o status, né, de organização política beligerante para que ela tenha status de participar da negociação de